12 ensinamentos de Marco Aurélio para transformar rejeição em poder. E se a rejeição que você enfrentou não for um sinal de fraqueza, mas a evidência silenciosa de que existe uma força dentro de você que ainda não foi ativada? Há momentos em que o afastamento de alguém, a porta que se fecha ou o silêncio inesperado fazem a mente acreditar que algo em nós está quebrado. Mas quando observamos com a clareza que Marco Aurélio cultivava e com a ordem racional que Descartes defendia, percebemos um ponto essencial. Não é a rejeição que nos derruba, é a interpretação precipitada que colocamos sobre ela. A mente humana, quando não treinada, transforma cada gesto alheio em uma sentença pessoal. Você começa a acreditar que o valor diminuiu, que algo em você falhou, que a ausência de resposta significa ausência de importância. Porém, quando você começa a investigar a rejeição com disciplina filosófica, percebe que ela não descreve quem você é, apenas revela o quanto você ainda depende da aprovação externa para se sentir real. É essa dependência, e não o afastamento em si, que cria o peso que você carrega. Marco Aurélio entendia que nada externo possui autoridade suficiente para definir seu eixo interior. A opinião de alguém muda, a emoção de alguém oscila, a presença de alguém desaparece, mas o que você decide construir dentro de si permanece. A rejeição se torna destrutiva apenas quando você entrega a outra pessoa um poder que ela nunca deveria ter recebido. E isso acontece de forma tão automática que você nem percebe quando o controle escapa das suas mãos. O que este vídeo propõe é um reencontro com a lucidez. Você vai aprender a identificar o momento exato em que sua mente começa a criar histórias que não existem. Vai descobrir como dissolver padrões emocionais que sempre te empurraram para baixo e vai entender, com precisão cartesiana, como reorganizar seus pensamentos antes que eles distorçam sua percepção de si mesmo. A rejeição deixa de ser uma ameaça quando você compreende sua causa, desmonta seus efeitos e observa sua estrutura interna com calma, rigor e atenção. Este não é um vídeo sobre ignorar quem te rejeita. É um vídeo sobre recuperar autonomia mental, sobre aprender a enxergar com honestidade aquilo que você sentia com desespero, sobre cortar a corda invisível que te prende à validação alheia e reerguer a própria identidade sem pedir licença. Você vai perceber que cada afastamento inesperado pode se transformar em um ponto de virada, porque é nos choques emocionais que a mente revela suas fraquezas, e é exatamente ali que você pode construir força. Ao longo deste vídeo, você será guiado a reinterpretar sua história com outra lógica. Você vai descobrir que algumas pessoas não te rejeitaram porque havia algo errado em você, mas porque havia algo desalinhado nelas. Vai perceber que certos silêncios não significam perda, significam proteção. E vai entender, pela filosofia estoica, que há uma diferença absoluta entre rejeição e destino. O que é seu não exige imploração. O que não é, não se sustenta, por mais que você tente segurar. Quando você aprender a olhar para a rejeição com objetividade, ela deixa de ser um golpe e se torna uma revelação. Ela te mostra onde você ainda é vulnerável, onde sua identidade é frágil, onde sua clareza se perde, onde suas expectativas te aprisionam. E, ao mesmo tempo, ela aponta onde sua força estava adormecida. Nada fortalece tanto quanto a compreensão profunda daquilo que antes te feriu. Hoje, você não vai aprender a suportar rejeição. Vai aprender a transformá-la. Vai descobrir como convertê-la em direção, foco, soberania interna e dignidade pessoal. E quando terminar este vídeo, você vai perceber que a rejeição não era um fim, era um começo, um convite para recuperar o controle da própria mente e viver sem se curvar à opinião de ninguém. O primeiro choque de lucidez. Por que a maioria sofre mais do que deveria?
A pergunta parece simples, mas ela abre a primeira fissura na forma como você interpreta a própria vida. A verdade é que o sofrimento diante da rejeição não nasce do fato, mas da velocidade com que a mente cria significados, antes mesmo de você perceber o que está acontecendo. Existe um instante mínimo, quase invisível, onde o evento ocorre e a interpretação se forma. É nesse intervalo que tudo se decide. Quando esse intervalo é pequeno demais, você não pensa, apenas reage. Quando ele se amplia, você finalmente enxerga. É aqui que a lucidez começa. A maior parte das pessoas nunca treinou a mente para distinguir o que realmente aconteceu do que ela imagina ter acontecido. Alguém não responde uma mensagem e a mente preenche o vazio com histórias de desvalor. Uma pessoa se afasta e a mente cria a narrativa de que você não é suficiente. Uma opinião contrária surge e a mente transforma isso em uma ameaça pessoal. Este é o erro fundamental: confundir fatos neutros com conclusões emocionais precipitadas. Marco Aurélio repetia para si mesmo que a mente possui o poder de transformar qualquer impressão. Ele sabia que, sem essa separação, você se torna escravo das interpretações automáticas. E é isso que a maioria nunca percebe. Você não está sofrendo pela rejeição, mas pela história que sua mente escreveu antes de você examiná-la. O cérebro, quando não treinado, interpreta antes de investigar, sente antes de compreender, reage antes de questionar. Essa inversão é o que multiplica a dor. O choque de lucidez chega quando você entende que pode desacelerar esses processos. Você pode olhar para o evento com calma e perguntar: o que realmente aconteceu? O que existe aqui além das minhas conclusões automáticas? O que estou acrescentando que não está presente no fato? Essas perguntas funcionam como um freio racional. Elas criam espaço entre o que aconteceu e o que você imagina. É nesse espaço que nasce o poder estoico. Descartes acreditava que a clareza começa pela desmontagem. Antes de construir uma ideia nova, você precisa remover os resíduos mentais que distorcem sua visão. Ao aplicar essa lógica na rejeição, você começa a desfazer as camadas de interpretação que foram coladas sobre o fato original. Você percebe que o que doeu não foi o não, mas a expectativa que você criou. Não foi o silêncio, mas o desejo de ser validado. Não foi o afastamento, mas a carência de controle. Quando essa desmontagem acontece, o peso diminui. O objetivo deste capítulo é justamente provocar essa ruptura inicial. Sem ela, todo o resto fica superficial. Quando você finalmente percebe que pode separar o evento da interpretação, algo dentro de você se reorganiza. A dor não desaparece, mas perde a dimensão de catástrofe. A rejeição não deixa de existir, mas deixa de definir quem você é. Você entende que há uma diferença profunda entre o que você sentiu e o que realmente ocorreu. E é nessa distinção que nasce a liberdade interior. A partir desta lucidez, você começa a enxergar que o sofrimento exagerado não é um destino, mas uma habilidade mental que você desenvolveu sem perceber. A boa notícia é que tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. A mente pode ser treinada para ver com mais precisão, reagir com mais calma e interpretar com mais honestidade. Essa é a base de todo o trabalho que virá. Sem essa fundação, nenhuma técnica funcionará. Com ela, tudo muda. O primeiro choque de lucidez não é confortável. Ele exige que você reconheça que parte do que te feriu foi criado por você mesmo. Mas essa admissão não diminui sua força. Pelo contrário, revela que você sempre teve mais controle do que imaginava. Ao assumir essa responsabilidade, você não se torna culpado, você se torna capaz. E é essa capacidade que vamos expandir nos próximos capítulos.
Agora que você viu o primeiro erro mental que amplifica a rejeição, o próximo passo é entender por que entregamos tanto poder aos outros sem perceber. E é exatamente isso que o próximo capítulo revela com precisão. O erro mental que entrega seu poder aos outros. O que você chama de dor talvez seja apenas um hábito mental mal treinado. Esta frase precisa ser encarada com seriedade, porque ela desnuda o mecanismo silencioso que faz você sofrer mais do que deveria. Existe um padrão que quase ninguém reconhece. Sempre que você busca aprovação, você entrega poder. Sempre que você tenta ser aceito, você se torna dependente. E sempre que você espera que alguém valide quem você é, você se enfraquece sem perceber. A rejeição não causa esse enfraquecimento. Ela apenas revela onde ele já existia. A mente, quando não examinada, transforma a aceitação social em um vício. Quanto mais você é elogiado, mais você precisa de elogios. Quanto mais alguém demonstra interesse, mais você teme perdê-lo. Quanto mais você é incluído, mais você teme a exclusão. Isso transforma relações em fontes de ansiedade e torna cada afastamento um golpe. Marco Aurélio diria que nenhum ser humano deve colocar sua paz nas mãos de outros, porque aquilo que depende de outro nunca está seguro. Descartes reforçaria que qualquer conhecimento que se apoia em algo instável nunca pode produzir certeza. Juntos, eles apontam para o mesmo erro. Você está depositando sua estabilidade onde ela jamais estará garantida. Esta dependência emocional não examinada cria uma distorção profunda. Você começa a confundir atenção com valor. Começa a interpretar resposta com afeto. Começa a ver interesse como prova de importância. E quando esse ciclo é interrompido, você sente como se tivesse perdido algo vital. Mas a verdade é que nada vital foi perdido. O que se perdeu foi a ilusão de controle. O que foi rompido não foi sua identidade, mas seu vício emocional por validação. Para romper esse ciclo, você precisa ver a estrutura do erro. A mente faz uma associação automática e falsa. Se alguém me aceita, eu tenho valor. Se alguém me rejeita, eu perco valor. Essa associação parece real, porque ela foi treinada desde cedo, reforçada por comparações, por ambientes competitivos, por expectativas sociais e por experiências mal compreendidas, mas ela não resiste a uma análise clara. O valor não é criado por opiniões externas. O valor é reconhecido ou não por quem observa, mas sua essência permanece intacta. O problema é que você não percebe quando transfere sua autonomia. É um processo sutil. Começa quando você ajusta seu comportamento para agradar. Depois, você ajusta sua fala para não incomodar. Logo, você ajusta seus desejos para não ser rejeitado. E quando percebe, já colocou sua identidade dentro do olhar de outra pessoa. Qualquer mudança no olhar se torna uma ameaça. Qualquer silêncio se torna uma acusação. Qualquer distância se torna um golpe. Essa é a armadilha. O erro mental não é sentir dor diante da rejeição. Isso é natural. O erro é transformar o outro na fonte do seu valor. Porque quando isso acontece, perder o outro parece perder a si mesmo. E ninguém deveria ter esse tipo de autoridade sobre você. A aprovação alheia pode ser agradável, mas nunca pode ser o alicerce da sua estabilidade. Quando se torna alicerce, ela também se torna prisão. A filosofia estoica oferece aqui uma chave decisiva: distinguir o que depende de você do que não depende. A aprovação alheia não depende. A opinião alheia não depende. A presença alheia não depende. A interpretação alheia não depende. Você sofre porque quer controlar esses elementos e não aceita sua imprevisibilidade. Mas quando você admite essa verdade, a rejeição perde parte da sua força. Você percebe que ninguém tirou nada de você. Apenas não te deram aquilo que você esperava.
A diferença entre perda e expectativa frustrada é enorme. A mente treinada sabe distingui-las. O objetivo deste capítulo é fazer você enxergar o vício emocional que sustenta a dor. Uma vez que ele é visto, o poder retorna. Você entende que não foi rejeitado em sua essência. O que foi rejeitado foi uma expectativa, uma projeção ou uma necessidade que estava apoiada no lugar errado. E quando você recupera esse eixo, algo muda profundamente. Você deixa de ter medo de perder pessoas, porque percebe que nunca esteve perdendo a si mesmo. O próximo passo é entender como essa necessidade de aceitação afeta sua identidade e molda sua personalidade de maneiras que você nunca questionou. É no próximo capítulo que essa descoberta acontece com ainda mais clareza. O limite invisível entre identidade e validação. E se sua personalidade não for realmente sua? A pergunta pode parecer desconfortável, mas ela abre uma janela decisiva para entender por que a rejeição dói tanto. A maior parte do que você acredita ser você talvez seja apenas a soma de adaptações que fez para ser aceito. Pequenas concessões que começaram como gestos inocentes, mas que, ao longo dos anos, se acumularam até moldar sua postura, seu tom de voz, seu jeito de pensar e até seus desejos. A mente, quando vive na busca por aprovação, cria uma identidade construída em cima do olhar dos outros. E quando o olhar desaparece, a identidade treme. Descartes acreditava que a clareza começa pela dúvida radical. Ele desconstruía tudo o que parecia seguro para descobrir o que realmente era sólido. Aplicado à identidade, esse método funciona como uma purificação. O que sobra quando você tira a necessidade de ser validado? O que resta quando você remove os papéis que assumiu para ser aceito? Quando você faz essas perguntas com sinceridade, percebe algo perturbador. Uma parte do que você defendia como essencial talvez nunca tenha sido sua essência, mas um mecanismo de sobrevivência social. Quando alguém te rejeita, essa identidade construída em camadas artificiais se desfaz rapidamente. Você sente como se estivesse perdendo a si mesmo, mas o que está caindo não é você, é apenas a máscara que nunca teve estrutura própria. Ela se sustenta enquanto os outros a reconhecem. Quando deixam de reconhecer, ela se desmancha. E é esse desmanche que você sente como dor existencial. Marco Aurélio advertia que nada é mais perigoso do que esquecer quem se é para agradar quem não lembra quem você foi ontem. A identidade verdadeira é silenciosa, firme e independente do olhar externo. Já a identidade moldada pela validação é instável, ansiosa e facilmente desmorona diante do mínimo sinal de rejeição. Quando você mistura identidade com validação, qualquer rastro de desaprovação funciona como um terremoto. É aqui que a rejeição se torna útil. Ela funciona como um teste de integridade interna. Quando alguém se afasta e você desmorona, isso não prova que você tinha valor e o perdeu. Prova apenas que sua base estava sobre areia emocional. A rejeição não revela a falta de valor, mas revela onde sua identidade estava apoiada. E muitas vezes ela estava apoiada em expectativas alheias. Reconhecer isso exige coragem. Exige olhar para dentro e admitir que parte das suas atitudes, escolhas e reações não nasceram de convicções profundas, mas de medo. O medo de incomodar, o medo de ser excluído, o medo de ser interpretado da forma errada, o medo de não ser amado. Esses medos, alimentados ao longo de anos, moldam comportamentos até você acreditar que eles são traços de personalidade. Mas quando examinados com honestidade, se revelam apenas reflexos do desejo de evitar rejeição. A separação entre identidade e validação é o ponto onde sua vida muda. Quando você entende que valor não é algo negociável, você deixa de tentar comprá-lo com agradabilidade.
Quando percebe que dignidade não é algo dado pelo outro, você para de mendigar por atenção. E quando entende que autenticidade não é fragilidade, mas força, você para de reduzir sua voz para se encaixar em ambientes que nunca foram seus. O trabalho filosófico deste capítulo é simples na teoria e profundo na prática. Distinguir o eu verdadeiro do eu condicionado. O eu verdadeiro é aquele que pensa com clareza, age com coerência e permanece inteiro mesmo quando criticado ou ignorado. O eu condicionado é aquele que muda, diminui e se contradiz apenas para manter o conforto social. Um desaparece diante da rejeição. O outro cresce. A partir daqui, você começa a reconstruir sua identidade com fundamentos mais sólidos. Você não se molda para ser aceito. Você se alinha para ser íntegro. Não espera ser visto para se sentir real. Você age com convicção mesmo quando ninguém aplaude. A rejeição deixa de ser ameaça quando você deixa de ser alguém que precisa ser escolhido para existir. Agora que você entendeu a fronteira entre identidade e validação, o próximo capítulo revela como padrões emocionais antigos transformam a rejeição em algo maior do que ela realmente é. É aí que começamos a desmontar os gatilhos que te governam sem você perceber. O mecanismo silencioso do desprezo. A rejeição pode ser a lupa que revela o que você precisa enxergar. Essa ideia muda completamente a forma como você interpreta o desprezo, porque desloca o foco do outro para você. O desprezo dói, não apenas porque alguém se afastou, mas porque existe dentro de você um conjunto de padrões emocionais antigos que reagem automaticamente a qualquer sinal de desinteresse. Esses padrões são tão antigos quanto esquecidos. Eles moldam sua resposta antes que você tenha tempo de pensar. É isso que faz pequenas atitudes parecerem grandes feridas. Desde cedo, você aprendeu a associar atenção com segurança. Quando alguém te olhava, você existia. Quando alguém te ouvia, você se sentia relevante. Quando alguém te elogiava, você se sentia digno. Esses condicionamentos foram sendo gravados na mente. E hoje, mesmo adulto, você reagindo como alguém que ainda depende de sinais externos para saber quem é. Quando o desprezo aparece, ele aciona esse arquivo emocional cheio de antigas inseguranças. E é esse arquivo, e não o fato presente, que dá intensidade ao sofrimento. Marco Aurélio insistia que precisamos observar a impressão inicial antes de aceitá-la como verdade. A primeira reação emocional costuma ser exagerada, distorcida e baseada em experiências que nada têm a ver com a situação atual. Por isso, quando alguém demonstra frieza ou indiferença, sua mente ativa rapidamente memórias antigas de abandono, comparações dolorosas e conclusões precipitadas. O desprezo do presente se mistura com o passado não resolvido, e o resultado é uma dor que não corresponde ao evento real. Para entender esse mecanismo, você precisa observar o momento em que o desprezo é interpretado como ameaça. Esse instante é crucial, porque é nele que você entrega poder emocional ao outro. Quando alguém demonstra desinteresse, sua mente não analisa. Ela recorda, não investiga, reage, não raciocina, revive. Descartes chamaria isso de pensamento confuso, um tipo de resposta onde ideias antigas se misturam a percepções recentes, criando uma ilusão convincente. Ao não separar o que está acontecendo agora do que aconteceu há muito tempo, você multiplica o impacto e dá ao outro um poder que ele não tem. A rejeição, nesse ponto, funciona como um espelho. Ela mostra onde seu emocional ainda opera com a lógica do passado. Você percebe que não está sofrendo apenas pelo que a pessoa fez, mas pelo que sua mente interpreta. É por isso que duas pessoas enfrentam o mesmo desprezo com intensidades tão diferentes. A dor não está no evento,
está no sistema emocional que o interpreta. E esse sistema pode ser reeducado. O desprezo também revela sua vulnerabilidade afetiva. Mostra onde você ainda precisa ser visto para se sentir inteiro, onde ainda depende da reação do outro para se sentir seguro. Isso não é uma falha moral. É um traço humano. Mas é exatamente aqui que a filosofia estoica entra trazendo força. Você não é obrigado a viver escravizado pelas suas vulnerabilidades. Pode observá-las, entendê-las e treiná-las até que elas parem de dirigir sua vida. Ao analisar o desprezo com serenidade, você percebe que ele tem menos a ver com você e mais a ver com o outro. Pessoas desprezam por cansaço, desatenção, confusão interna, imaturidade, orgulho ou incapacidade emocional. Muitas vezes, o gesto que te feriu não foi planejado, mas sua mente interpreta como se tivesse sido algo pessoal, porque ainda funciona com medo antigo. Essa separação entre o gesto e a sua leitura dele é o começo do amadurecimento emocional. A lucidez cartesiana exige que você observe o fato antes de construir uma história. A sabedoria estoica exige que você controle a reação antes que ela controle você. A união dessas duas forças permite que você enfrente o desprezo sem ser destruído por ele. Você aprende a perguntar: isso revela algo sobre mim ou revela algo sobre o outro? Essa pergunta dissolve grande parte da dor, porque desloca a análise para o lugar correto. O objetivo deste capítulo é mostrar que o desprezo é um gatilho, não uma sentença. Ele te aponta onde sua mente ainda age por condicionamento, onde você confunde memória com realidade e onde sua identidade ainda pede confirmação externa. Esse entendimento abre espaço para o próximo movimento: aprender a soltar. Porque aquilo que você segura com medo de perder se torna exatamente aquilo que te aprisiona. Esse será o tema do próximo capítulo, onde você vai descobrir como o desapego racional não é frieza, mas liberdade. A ciência do desapego racional. Você sofre porque se agarra ao que não pode controlar. Esta é uma das verdades mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da filosofia. O apego emocional nasce da ilusão de que podemos segurar pessoas, situações e desfechos com a força da nossa expectativa. A rejeição dói tanto porque ela estilhaça essa ilusão. Quanto mais você tenta manter o controle, mais vulnerável se torna. O desapego racional não significa frieza. Significa liberdade para viver sem ser dominado pelo medo de perder. O apego é construído de forma lenta e silenciosa. Você começa admirando alguém, depois desejando a atenção dessa pessoa, depois precisa dessa atenção e, antes que perceba, depende dela para se sentir seguro. É essa dependência que transforma o afastamento em dor intensa. Quanto maior o apego, maior o impacto do desinteresse. Não é amor, não é conexão profunda, não é reciprocidade. É uma forma de prisão emocional que se alimenta mais da insegurança do que da verdade. Marco Aurélio nos ensinou que a serenidade nasce quando você foca apenas no que está ao alcance da sua ação. E o comportamento alheio jamais esteve nesse alcance. Você pode expressar, convidar, sugerir, oferecer, mas não pode controlar se o outro aceita, retribui ou permanece. Confundir influência com controle é o que destrói sua paz. O desapego racional, portanto, começa com uma distinção. Onde termina sua responsabilidade e onde começa a liberdade do outro. Esse tipo de desapego exige coragem, porque ele desmonta o conforto ilusório de acreditar que sua importância depende da permanência de alguém. Ele te chama para uma verdade mais sólida. O valor não muda quando alguém vai embora e não aumenta quando alguém fica. O valor é anterior às relações, não consequência delas. Mas essa percepção só se torna real quando você solta aquilo que não depende da sua vontade.
Descartes reforçaria que clareza é resultado de ordem. E a primeira ordem necessária aqui é separar os pensamentos que pertencem à sua autonomia daqueles que pertencem ao campo incontrolável da vida. Quando você tenta controlar sentimentos, decisões e prioridades dos outros, você se frustra sem perceber. Quando admite que o outro tem o direito de escolher seu próprio caminho, você recupera a paz que foi perdida na tentativa de manipular o inevitável. A mente se agarra por medo, não por amor. O medo de ser rejeitado, de ser esquecido, de ser substituído. O desapego racional não elimina o sentimento, mas elimina o medo. E quando o medo desaparece, o amor se torna mais puro, as relações se tornam mais honestas, a presença se torna mais leve. O apego cria peso, o desapego cria espaço. Esse espaço permite que você respire sem depender do ritmo emocional de mais ninguém. O processo de desapego também desmonta expectativas irreais. Você aprende a perceber que muito do seu sofrimento vinha do que você achava que o outro deveria ter feito, dito ou sentido. Mas essas expectativas são construções internas suas. Elas não são obrigações externas para o outro. Quando você solta essas construções, a realidade deixa de ser um inimigo e se torna apenas o que ela sempre foi. Aquilo que acontece, não aquilo que deveria acontecer. O desapego racional não é passividade. É a habilidade de agir com firmeza enquanto aceita o que está fora do próprio controle. É o equilíbrio perfeito entre ação e rendição. Ação diante do que depende de você. Rendição diante do que não depende. Essa distinção dissolve boa parte da rejeição, porque transforma o afastamento alheio em um movimento natural, não em um ataque pessoal. Quando você para de tentar segurar pessoas, começa a enxergar quem realmente quer ficar. Quando você solta a necessidade de ser escolhido, percebe quem te escolhe espontaneamente. Quando você abandona a tentativa de controlar o fluxo, entende quem caminha com você por vontade, não por conveniência. O desapego é o filtro que revela vínculos verdadeiros. Este capítulo não é um convite à indiferença, mas à soberania emocional. É ele quem prepara o terreno para o capítulo seguinte, onde você começa a reconstruir sua estrutura interna, agora sem os vícios que te tornavam vulnerável. A reconstrução interna que ninguém ensina. A rejeição revela onde sua mente ainda não é soberana. Essa é uma das verdades mais importantes deste vídeo, porque aponta exatamente para o ponto cego que mantém você emocionalmente preso a interpretações antigas. A maior parte das pessoas tenta superar a rejeição buscando substituições rápidas, distrações ou explicações externas. Poucos percebem que a verdadeira superação não acontece fora, mas dentro. E essa reconstrução interna é ignorada porque exige enfrentamento, honestidade e disciplina. Quando alguém te rejeita, a primeira reação não é sobre o outro, é sobre você. Sobre as crenças que carregou durante anos, as narrativas que nunca questionou, as inseguranças que tentou esconder. A rejeição ilumina essas partes de você que estavam na sombra. Mostra onde sua autoestima ainda depende de aprovação. Mostra onde sua identidade ainda é frágil. Mostra onde suas expectativas ainda governam seu emocional. É doloroso, mas é preciso. Sem essa exposição, nada se transforma. Marco Aurélio dizia que não podemos controlar o mundo externo, mas podemos moldar o estado da nossa alma. Esse é o ponto de partida da reconstrução interna. Admitir que seu sofrimento atual não vem apenas da ação de alguém, mas da forma como você se relaciona consigo mesmo. A rejeição funciona como um diagnóstico. Ela não cria a ferida, apenas revela onde ela já estava. E agora que você sabe onde dói, pode começar a trabalhar no lugar certo. Descartes, com sua busca pela evidência interna, ensinaria que toda reconstrução começa pela depuração.
Antes de construir algo novo, você precisa limpar o terreno mental onde vai colocar sua nova estrutura. Isso significa identificar pensamentos distorcidos, crenças que foram herdadas e hábitos emocionais que não servem mais. A mente, quando não revisada, opera por padrões antigos. Você age e sente da mesma forma por anos, porque nunca interrompe esses padrões para avaliá-los. A rejeição cria essa interrupção. Ela força uma pausa, e na pausa você observa o que antes passava despercebido. Essa fase da reconstrução é desconfortável. Ela exige que você pergunte a si mesmo: por que isso me afetou tanto? Que parte de mim interpreta afastamento como ameaça? De onde veio a ideia de que ser rejeitado significa falta de valor? Quando foi que eu decidi que deveria ser aceito para me sentir seguro? Esse tipo de questionamento não enfraquece, ele fortalece. Ele desmonta ilusões e devolve clareza. Reconstrução interna também envolve alinhar razão, emoção e ação. A maioria das pessoas passa a vida tentando corrigir apenas as emoções. Mas emoção sem razão se repete. Razão sem ação não transforma. E ação sem consciência vira fuga. Você precisa das três trabalhando juntas. A razão para enxergar com clareza. A emoção para sentir com verdade. A ação para consolidar a mudança. Quando essas três camadas se alinham, você muda não de forma superficial, mas estrutural. A rejeição toca exatamente onde você ainda não se entende. E é por isso que ela é tão poderosa para transformar quem está disposto a crescer. Ela aponta para dependências que você nunca reconheceu. Aponta para inseguranças que você nunca tratou. Aponta para necessidades emocionais que você carregou como se fossem naturais. Mas agora você tem a chance de fazer algo diferente. Tem a chance de construir uma versão sua que não desmorona quando alguém vai embora. Essa reconstrução não acontece de uma vez. Ela é gradual. Começa quando você decide observar antes de reagir. Depois, quando questiona suas interpretações. Em seguida, quando reorganiza suas prioridades. E por fim, quando age a partir de sua própria clareza, não das expectativas alheias. Um dia, você percebe que a rejeição deixou de ser ameaça. Não porque você ficou frio, mas porque ficou inteiro. Este capítulo é a fundação da mudança. A partir daqui você está pronto para o próximo passo, dominar as reações que te envergonham. Aqueles impulsos que explodem rápido demais, que te fazem parecer inseguro, que te fazem arrepender-se depois. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo capítulo. Dominando as reações que te envergonham. Se você controla o primeiro segundo, controla todo o resto. Esse é o ponto central deste capítulo, porque a maioria das respostas que depois te envergonham não nasce de intenção, mas de impulsos. O problema não é a rejeição, o problema é a velocidade com que sua mente reage a ela. É nesse primeiro segundo que você perde a postura, que sua voz muda, que seu comportamento se torna ansioso, que seu olhar denuncia insegurança. O impulso expõe o que a consciência tenta esconder. E quando a reação vem antes do pensamento, você sempre se arrepende. A mente humana foi moldada para responder rápido a qualquer sinal de ameaça. Só que, na vida moderna, a ameaça não é mais um predador. É uma mensagem visualizada e não respondida. É alguém que esfria de repente. É um comentário indireto. É uma mudança de tom. O corpo reage como se fosse um ataque real, mesmo sendo apenas uma variação emocional do outro. Esse descompasso entre realidade e reação é o que te coloca em situações que depois parecem exageradas. Marco Aurélio ensinava que a primeira impressão é apenas uma impressão, não um fato. Ele repetia mentalmente: espere, observe, examine. Esse intervalo é a chave. O que te envergonha não é o que a outra pessoa fez. É o que você faz antes de pensar.
Quando você age movido pela ansiedade, tenta provar valor. Quando age movido pelo medo, tenta agradar. Quando age movido pela raiva, tenta ferir. E em todos esses casos, sua reação entrega sua vulnerabilidade. O intervalo estoico é exatamente esse espaço entre estímulo e resposta. É o segundo em que você respira antes de interpretar. O segundo em que você observa antes de julgar. O segundo em que você recua internamente antes de se lançar emocionalmente. E é nele que você reconquista o poder que perdeu durante anos. Quando esse intervalo existe, sua reação deixa de ser automática e passa a ser consciente. Nada é mais elegante, mais firme e mais forte do que uma resposta que nasce após reflexão. Descartes acrescentaria que esse intervalo também é um exercício de clareza. Ele chama você para organizar pensamentos antes que todos se misturem. Ele impede que memórias antigas contaminem o presente. Ele permite que a razão assuma o comando antes que as emoções distorçam tudo. Esse momento de análise não te faz frio, te faz responsável por si mesmo. Você começa a responder com precisão, não com descontrole. Dominar as reações também exige reconhecer o que te provoca. Alguns gatilhos são mais óbvios do que outros. O silêncio prolongado ativa a insegurança. E mudança de comportamento ativa comparação. A indiferença ativa medo. Identificar seus gatilhos não é fraqueza, é estratégia. Porque quando você sabe onde tropeça, começa a ajustar o terreno antes de caminhar. O autodomínio nasce desse conhecimento. Quando você observa seu próprio impulso, ele perde força. Ele não desaparece, mas enfraquece. O impulso só te domina porque age escondido. Quando é exposto à luz da consciência, ele se torna menor. É assim que você passa a responder com dignidade e não com desespero. Você não procura explicações ansiosas, não tenta se justificar, não tenta provar valor, não tenta correr atrás. Sua resposta se torna firme, pausada e alinhada com sua integridade. Isso não afasta as pessoas certas. Atrai e afasta apenas quem nunca mereceu espaço. As reações que te envergonham também revelam seu condicionamento. Elas mostram onde você ainda tenta evitar rejeição a qualquer custo. Quando você domina esse primeiro segundo, percebe que não precisa mais entrar em jogos emocionais. Você se torna alguém que não reage para chamar atenção, não envia mensagens impulsivas, não muda de comportamento para parecer forte, não se diminui para manter alguém por perto. Você responde como alguém que sabe quem é. O objetivo deste capítulo não é te transformar em alguém imperturbável artificialmente. É te ensinar a não ser um refém emocional. Quando sua primeira reação deixa de ser o impulso e passa a ser a análise, sua vida muda. Você deixa de ser conduzido pela rejeição e passa a conduzir sua resposta a ela. Você deixa de ser alguém que implode por dentro e passa a ser alguém que observa, decide e age com consciência. E é justamente a partir dessa nova postura que você está pronto para o próximo passo: transformar a rejeição em renascimento pessoal. Porque quando você domina suas reações, a dor deixa de ser uma queda e se torna combustível para crescimento. Esse é o tema do próximo capítulo. A lógica do renascimento pessoal. Toda rejeição contém um convite oculto para evoluir. Essa frase pode parecer estranha à primeira vista, principalmente quando a dor ainda está fresca, mas ao longo da vida, você percebe que os momentos de maior transformação não nasceram de elogios, e sim das quedas. Não surgiram das portas abertas, mas daquelas que se fecharam antes que você estivesse pronto. A rejeição é uma interrupção, e toda interrupção tem o potencial de redirecionar a vida se você souber observá-la com atenção e coragem. A dor que você sente não é apenas emocional, é estrutural.
Ela revela que havia algo dentro de você funcionando de forma automática, sem questionamento, sustentado por expectativas frágeis. Quando alguém se afasta, parte da estrutura emocional que você construiu treme. Esse tremor é desconfortável, mas necessário. Ele revela que a base estava apoiada no lugar errado. A rejeição, então, funciona como um terremoto que derruba o que não era sólido e preserva o que realmente pertence a você. Marco Aurélio entendia essa dinâmica quando afirmava que nada que é realmente seu pode ser tirado. O que cai não era essencial. O que permanece, sim. Quando você olha para a rejeição sob essa ótica, ela deixa de ser perda e passa a ser filtragem. Ela remove pessoas que nunca foram compatíveis com sua essência. Remove estilos de pensar que te deixavam vulnerável. Remove hábitos emocionais que te mantinham preso a ilusões. A rejeição corta excessos, não sua alma. Descartes acrescentaria que todo renascimento exige clareza. Não há como evoluir sem examinar o que precisa ser reconstruído. A rejeição fornece esse diagnóstico com precisão. Ela revela onde sua autoestima ainda era reativa, onde sua confiança dependia demais dos outros, onde sua narrativa interna era gentil demais com ilusões e dura demais consigo mesmo. A dor não é uma punição, é o chamado para uma reorganização profunda. O renascimento pessoal começa quando você para de buscar explicações externas e começa a perguntar a si mesmo o que essa situação está te mostrando. Talvez esteja mostrando que você se acomodou em uma relação que não te fortalecia. Talvez esteja mostrando que você estava ignorando seus próprios limites. Talvez esteja revelando o quanto você se esquecia de si para ser lembrado pelo outro. Essas revelações são desconfortáveis, mas são o material bruto da reconstrução. Quando você começa a aceitar a rejeição como uma pausa e não como uma sentença, algo muda dentro de você. A urgência de ser aceito diminui. A ansiedade de ser escolhido perde força. Surge um espaço interno onde você finalmente consegue se ouvir. Esse silêncio interior é o berço do renascimento. É nele que você se reconecta com convicções esquecidas, com objetivos engavetados, com versões suas que precisavam retornar. O renascimento também envolve escolhas práticas. Você deixa de perseguir quem não te vê, deixa de insistir onde não há reciprocidade, deixa de lutar por espaços onde sua presença sempre precisou ser negociada. Essa mudança não nasce de orgulho, mas de entendimento. Você percebe que correr atrás de quem se afasta é desperdiçar energia que poderia ser usada para construir algo maior. A rejeição te redireciona para caminhos que você não teria coragem de escolher sem ela. Essa nova lógica cria força. A força não de endurecer, mas de purificar. A força de abandonar versões suas que nunca foram sustentáveis. A força de encarar o desconforto como ferramenta de clareza. A força de aceitar que certos fins são inícios disfarçados. Quando você internaliza isso, começa a caminhar com mais firmeza. Não porque tudo está sob controle, mas porque você está sob controle. O objetivo deste capítulo é mostrar que a rejeição não é o fim da sua história. É o ponto onde a narrativa muda. É a chance de deixar para trás comportamentos que te envergonhavam, expectativas que te aprisionavam e pessoas que te diminuíam. O renascimento começa quando você decide não se definir pelo que perdeu, mas pelo que descobriu ao perder. Agora que você compreendeu essa mudança interna, o próximo capítulo te leva a um nível ainda mais profundo. Como construir uma autonomia emocional tão sólida que nenhuma opinião externa será capaz de te desestabilizar novamente. A autonomia interna que encerra o ciclo da dor. Você nunca mais será dominado por opiniões externas depois disto. Essa promessa não é exagero.
Ela é uma consequência natural quando você finalmente compreende o que é autonomia interna. A maior parte das dores emocionais nasce de um único hábito: colocar nas mãos dos outros aquilo que deveria estar nas suas. Quando alguém te rejeita, você sente que perdeu algo essencial porque, sem perceber, entregou ao outro o poder de definir sua importância. Recuperar esse poder é o que encerra o ciclo da dor. Autonomia interna não significa isolamento, distanciamento emocional ou orgulho mascarado. Significa apoiar sua identidade em fundamentos que não oscilam com a opinião alheia. Significa saber que sua essência não é negociável. Significa compreender que o valor que você carrega não aumenta quando alguém te deseja, nem diminui quando alguém te ignora. É o estado mental de quem não precisa ser escolhido para existir. Marco Aurélio chamaria isso de firmeza de alma. Ele acreditava que só é livre quem não depende da reação dos outros para permanecer inteiro. Isso não elimina o desconforto de ser rejeitado, mas impede que o desconforto se transforme em desespero. A dor surge, mas não domina. O desapontamento aparece, mas não destrói. A autonomia interna te permite sentir sem ser engolido pela sensação. Descartes acrescentaria que a autonomia é fruto de coerência interna. Quando seus pensamentos, convicções e ações estão alinhados, você não se curva diante da instabilidade alheia. A opinião externa pode até entrar em contato com você, mas não encontra brechas para se tornar central. É como uma onda que bate em uma rocha firme, toca, mas não move. Essa coerência é construída com questionamento, observação e prática consciente, não com resistência emocional cega. O que alimenta a dor não é a rejeição em si, mas o lugar que você deu a ela. Quando você coloca alguém no centro da sua identidade, qualquer movimento dessa pessoa se torna um terremoto. Quando você coloca sua própria consciência no centro, os movimentos externos se tornam apenas sinais, não ameaças. A autonomia interna muda a direção do poder. Ele deixa de sair de você e passa a retornar para você. A autonomia também altera sua postura. Você deixa de agir para impressionar, deixa de se explicar para convencer, deixa de procurar no outro a validação que faltava dentro de você. A partir desse ponto, suas escolhas deixam de ser reativas e começam a ser deliberadas. Você não reage ao humor alheio, à frieza alheia, ao silêncio alheio. Você responde com base no seu eixo interno. E isso te torna mais estável, mais claro e mais forte. Esse estado psicológico elimina a ansiedade por aceitação. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o incontrolável, e a aprovação dos outros é uma das coisas mais incontroláveis da natureza humana. Quando você aceita essa verdade, sua mente se liberta de um fardo invisível. Você deixa de se perguntar, o que fiz de errado? E começa a perguntar, o que essa situação diz sobre minha estrutura interna? Essa mudança de pergunta é o nascimento da autonomia. Outro efeito poderoso da autonomia é que ela te poupa de entrar em ciclos repetitivos de sofrimento. Quando você depende emocionalmente de alguém, você insiste, implora, tenta provar valor, tenta reverter o afastamento, tenta convencer. A autonomia corta esse padrão. Quando alguém demonstra desinteresse, você reconhece. Quando alguém se afasta, você permite. Quando alguém não corresponde, você entende que isso não define nada sobre você. E segue. A autonomia substitui insistência por lucidez, e paradoxalmente, essa postura aumenta seu valor percebido. Porque nada é mais magnético do que alguém que não negocia sua dignidade. Nada é mais respeitado do que alguém que não implora por espaço. Nada é mais admirado do que alguém que age movido por convicções internas e não pelo medo de ser rejeitado. A autonomia transforma sua energia, e energia não precisa ser explicada.
ela é sentida. Com essa nova estrutura, você está preparado para dar um passo ainda mais profundo, mudar definitivamente o eixo da sua vida. No próximo capítulo, você vai entender por que tudo muda quando o foco deixa de ser o outro e volta para você. A mudança do eixo, do outro para você. Sua vida muda quando o centro das decisões volta para o lugar certo. Durante anos, talvez décadas, você se acostumou a viver no eixo errado. Ao invés de agir a partir de suas convicções, você agia a partir das expectativas dos outros. Ao invés de falar com autenticidade, você falava com medo de desagradar. Ao invés de escolher o que te fortalece, você escolhia o que te mantém aceito. Quando o eixo da sua vida está colocado nos outros, qualquer gesto alheio tem força para te desestabilizar. Quando volta para você, o mundo externo deixa de ser um campo de ameaças. A rejeição revela exatamente onde esse eixo está. Se você se desintegra quando alguém se afasta, o eixo está no outro. Se seu humor oscila conforme a atenção que recebe, o eixo está no outro. Se sua autoestima depende de ser desejado ou aprovado, o eixo está no outro. Essa consciência não é acusação, é libertação. Porque uma vez que você enxerga essa dependência, pode iniciar o processo de realinhamento interno. Marco Aurélio afirmava que você deve viver como alguém que age por princípios, não por impressões. Princípios são internos, estáveis e inteiros. Impressões são externas, instáveis e fragmentadas. Quando você age a partir de princípios, você não depende de validação. Quando age a partir de impressões, precisa o tempo todo de sinais externos para se sentir seguro. A mudança do eixo é a transição desse modo de viver reativo para um modo de viver fundamentado. Descartes reforçaria que todo conhecimento sólido precisa partir de um ponto indubitável. E na sua vida, o único ponto indubitável é você. Sua consciência, suas escolhas, suas ações, seu julgamento. Tudo o mais é variável. A opinião dos outros é variável. O afeto dos outros é variável. A presença dos outros é variável. Se você coloca o centro da sua vida em algo variável, você se condena à instabilidade. Quando o centro volta para você, o mundo volta ao seu tamanho real. Essa mudança de eixo altera a forma como você percebe rejeição. O afastamento deixa de ser um ataque e passa a ser apenas um movimento. A indiferença do outro deixa de ser espelho e passa a ser apenas característica. O silêncio deixa de ser acusação e passa a ser apenas ausência de resposta. O que antes te esmagava agora se torna apenas dado. Você interpreta a realidade de maneira menos carregada, porque não precisa mais que ela te confirme. A mudança do eixo também transforma a forma como você age socialmente. Você deixa de tentar ser interessante e passa a ser verdadeiro. Deixa de tentar chamar atenção e passa a chamar respeito. Deixa de tentar ser irresistível e passa a ser inteiro. Isso não apenas reduz a dor diante da rejeição, como aumenta a qualidade das conexões que você cria. As pessoas passam a te perceber como alguém sólido e não como alguém moldado pelas reações alheias. Outro efeito poderoso dessa transição é a redução da ansiedade. A ansiedade é sempre filha da incerteza. E a incerteza aumenta quando seu valor depende do que os outros querem. Quando o eixo volta para você, a incerteza diminui, porque você passa a viver a partir daquilo que controla. Seu comportamento, suas escolhas, seus limites, seu posicionamento. As opiniões externas deixam de ser bússola e passam a ser apenas ruídos. Essa mudança também cria uma força emocional que você talvez nunca tenha experimentado. Você para de negociar sua dignidade em troca de aceitação. Para de diminuir sua voz para caber em ambientes pequenos. Para de pedir migalhas emocionais como se fosse tudo que merece. O eixo interno devolve sua clareza, sua firmeza e sua capacidade de caminhar sem precisar de aplausos.
Quando você vive a partir do próprio centro, a rejeição perde a capacidade de te definir. Ela se torna apenas um redirecionamento. Ela mostra quem não está alinhado ao seu caminho, mas não altera seu caminho. A mudança do eixo é o marco que separa quem vive reagindo do quem vive conduzindo. E é justamente a partir desse ponto que surge a força silenciosa. No próximo capítulo, você verá como essa força muda sua energia, sua presença e o modo como o mundo responde a você. A força silenciosa de quem não suplica por valor. O mundo respeita quem não implora por atenção. Essa é uma das leis psicológicas mais antigas da natureza humana, mas poucos têm coragem de aplicá-la. A maior parte das pessoas tenta conquistar respeito através do esforço desesperado, tentando ser agradáveis, interessantes ou indispensáveis. O problema é que o excesso de tentativa produz o efeito contrário. Quanto mais você demonstra necessidade, menos valor transmite. Quanto mais corre atrás, mais entrega o próprio poder. A força verdadeira é silenciosa. Ela não tenta provar. Ela simplesmente existe. A rejeição se torna devastadora quando você acredita que precisa lutar para recuperar aquilo que perdeu. A insistência nasce da ilusão de que seu valor foi retirado e precisa ser reconquistado. Mas o que realmente acontece é o oposto. Cada tentativa desesperada diminui sua presença. Quando você implora por atenção, transmite insegurança. Quando tenta convencer alguém de que merece ficar, transmite dependência. Quando procura explicações para o afastamento do outro, transmite vulnerabilidade emocional. Nada disso inspira respeito. Marco Aurélio dizia que a verdadeira dignidade não precisa ser anunciada. Ela é sentida. É percebida no modo como você mantém sua postura, mesmo diante da indiferença alheia. É percebida na forma como você permanece inteiro quando alguém tenta te ferir com silêncio. É percebida na naturalidade com que você aceita o que não pode controlar. A força silenciosa nasce desse equilíbrio interno. Ela é construída quando você não negocia sua identidade para evitar rejeição. Descartes reforçaria que clareza não é apenas mental, mas comportamental. Um comportamento claro é aquele que reflete um pensamento organizado. Quando suas ações são guiadas pela busca desesperada de validação, isso revela uma mente confusa, fragmentada e guiada por impulsos. Quando suas ações são guiadas pela consciência do próprio valor, isso revela uma mente alinhada, firme e lúcida. A força silenciosa é a expressão externa dessa clareza interna. A diferença entre alguém que suplica e alguém que permanece em silêncio não está na frieza, mas no domínio. Quem suplica está tentando evitar um destino que não controla. Quem permanece sereno está aceitando que a única autoridade que possui é sobre si mesmo. Essa aceitação não te diminui, ela te liberta. Porque quando você para de tentar convencer o outro, começa a convencer a si mesmo. E a autoconvicção é a força mais magnetizante que existe. As pessoas são atraídas por quem tem eixo e afastam-se de quem se perde em busca de aprovação. O silêncio firme, quando nasce de convicção, não é desinteresse. É inteligência emocional. É a percepção de que não vale a pena tentar segurar alguém que já decidiu soltar. É a clareza de que insistir é desperdiçar energia que poderia ser investida em você. É o entendimento de que dignidade não é negociável, nem mesmo por amor. Quando você deixa de suplicar, passa a observar. Você percebe quem se afasta por incapacidade emocional e não por falta de valor seu. Percebe quem sai porque não sabe lidar com profundidade. Percebe quem recua porque não tem maturidade para acompanhar seu nível de consciência. A força silenciosa te dá novos olhos. Ela te mostra que nem toda perda é perda. Às vezes é proteção.
Às vezes, é seleção natural do caminho. Essa força também muda sua postura social. Você fala menos, mas cada palavra pesa mais. Reage menos, mas cada reação possui intenção. Observa mais, porque não precisa se provar. Age com calma, porque não está competindo com ninguém. E esse tipo de presença muda completamente a forma como o mundo responde a você. As pessoas passam a te tratar como alguém que sabe seu próprio valor, mesmo que nunca o declare. A força silenciosa não te faz frio, te faz inteiro, não te torna distante. Te torna seletivo, não te deixa arrogante, te deixa claro. É o momento em que você entende que qualquer pessoa pode ir, mas você permanece. E permanecer em si mesmo é a verdadeira definição de poder. No próximo capítulo, você vai entender como essa clareza interna permite que você veja além da rejeição, separando definitivamente o que é fato do que é ilusão emocional. A mente clara que vê além da rejeição. Quando a razão é firme, nada te desestabiliza. Essa é a essência do que você está prestes a compreender. A maioria das pessoas sofre porque enxerga a rejeição através do filtro da emoção imediata. E a emoção imediata raramente é precisa. Ela mistura memórias antigas, machucados não resolvidos, expectativas idealizadas e medos silenciosos. Quando você observa a rejeição apenas pelo prisma emocional, ela parece absoluta, definitiva e pessoal. Quando observa com mente clara, ela se revela limitada, circunstancial e, muitas vezes, impessoal. A mente clara começa pela separação entre o que é real e o que é interpretação. Essa separação parece simples, mas não é. Quando alguém não te responde, sua mente interpreta como desinteresse. Quando alguém se distancia, interpreta como desvalorização. Quando alguém demonstra frieza, interpreta como rejeição pessoal. Mas tudo isso são hipóteses, não fatos. O problema é que a mente emocional trata hipóteses como verdades. E é isso que multiplica a dor. Descartes ensinava que clareza é fruto da purificação racional. Você precisa retirar o excesso para ver o essencial. E na rejeição, o excesso é emocional. O essencial é factual. O fato é sempre simples. A interpretação é sempre complexa. O fato é o que aconteceu. A interpretação é o que sua mente construiu. Quando você separa um do outro, o impacto muda radicalmente. Você percebe que nada do que imaginou é obrigatório, que o que você sente não determina o que é. Marco Aurélio reforçaria essa visão ao dizer que eventos externos são neutros, até que você lhes atribua um significado. A neutralidade pode parecer fria, mas é libertadora. Não porque anula sentimentos, mas porque impede que seus sentimentos sejam moldados por ilusões. Ver a rejeição com neutralidade não significa não se importar. Significa não se distorcer. Significa enxergar a situação sem amplificar o sofrimento. Uma mente clara também sabe identificar projeções. Muitas vezes, você interpreta rejeição onde existe apenas distração. Interpreta desinteresse onde existe apenas falta de tempo. Interpreta frieza onde existe apenas cansaço. Interpreta ataque onde existe apenas desorganização emocional do outro. A clareza evita que você se machuque com interpretações que não têm fundamento. Ela te protege de carregar dores que não são suas. Outro ponto decisivo é entender que grande parte da rejeição não diz respeito a você. As pessoas reagem com base em seus próprios conflitos, limitações, histórias e inseguranças. O afastamento de alguém pode ter mais a ver com a incapacidade dessa pessoa de lidar com profundidade do que com qualquer falha sua. A frieza de alguém pode refletir o caos interno dela, não sua insuficiência.
A clareza te permite ver isso sem se colocar automaticamente como culpado. Com mente clara, você reconhece padrões. Você percebe quando alguém se afasta porque não quer, quando se afasta porque não sabe querer, quando se afasta porque está perdido, quando se afasta porque não compreendeu seu valor. Essa distinção muda tudo. Ela evita que você carregue rejeições que sequer pertencem a você. Evita que você se culpe por comportamentos que nasceram das sombras do outro, não das suas. A clareza também purifica o ego. O ego quer acreditar que tudo é sobre você, inclusive a rejeição. A razão mostra que quase nada é. Esse entendimento reduz o peso emocional e permite que você atravesse a experiência sem ceder ao drama interno. Você para de reagir ao que imaginou e começa a agir diante do que realmente aconteceu. Isso é liberdade. Isso é maturidade emocional. A mente clara não elimina a dor, mas reduz a distorção. Ela te dá um espaço interno onde você pode respirar antes de sofrer, onde você pode analisar antes de se magoar, onde você pode responder antes de reagir. Esse espaço é a diferença entre uma vida marcada por rejeições repetidas e uma vida marcada por crescimento, autoconsciência e seleção natural de vínculos mais saudáveis. No próximo capítulo, você vai entender como essa clareza prepara o terreno para uma postura ainda mais elevada. Crescer sem precisar provar nada, avançar sem buscar vingança e transformar sua energia sem entrar em guerras emocionais. A filosofia prática do avanço, não da vingança. A melhor resposta não é provar nada, é elevar-se acima do jogo. Essa é a virada filosófica que separa quem reage a partir da dor de quem age a partir da lucidez. A rejeição, quando mal interpretada, desperta um impulso muito comum. O desejo de mostrar ao outro o quanto você vale. Mostrar que está bem sem ele. Mostrar que não precisava dele. Mostrar que é mais forte do que parecia. Só que esse desejo, embora pareça força, ainda é dependência. Você ainda está reagindo ao outro. Ainda está preso ao movimento dele. Ainda está tentando ser visto. O avanço verdadeiro é silencioso. Marco Aurélio diria que a vingança é uma forma sutil de escravidão, porque ainda mantém sua energia direcionada ao que te feriu. A pessoa que você tenta superar continua ocupando espaço na sua mente, influenciando seu comportamento, definindo seus objetivos. Você pensa que está se libertando, mas está apenas criando um novo tipo de vínculo. O vínculo com a necessidade de provar. Esse vínculo é tão aprisionador quanto o anterior. A liberdade real nasce quando você avança não para ser visto, mas porque seu caminho exige crescimento. Descartes reforçaria que um movimento genuíno deve nascer de clareza interna, não de reações impulsivas. Quando você avança por vingança, sua mente está confusa, carregada de emoções que distorcem sua lógica. Quando avança por convicção, sua rota é objetiva. A diferença não está na ação externa, mas na origem interna. O que nasce de reatividade morre rápido. O que nasce de lucidez permanece. A filosofia prática do avanço consiste em redirecionar sua energia para construir algo que realmente pertence a você. É sair da narrativa do "vou provar para eles" e entrar na narrativa do "vou provar para mim mesmo". É deixar de usar sua evolução como resposta ao outro e começar a usá-la como resposta à sua própria vocação. Porque a verdade é simples. Quem você se torna é muito mais importante do que quem te rejeitou. O avanço sem vingança também protege sua dignidade. Vingança emocional te faz pequeno, te faz agir abaixo do que você é, te faz entrar em jogos que diminuem sua postura. O avanço, por outro lado, te eleva. Ele te dá silêncio, foco e direção. Quando você cresce por conta própria,
a vida naturalmente reorganiza seus caminhos. Pessoas que te rejeitaram perdem relevância. Espaços que você insistia perdem sentido. Situações que antes te prendiam se tornam irrelevantes. Avançar sem vingança exige uma maturidade rara. Aceitar que você não precisa ser reconhecido por quem não soube te ver. Isso não te torna arrogante, te torna consciente. Você entende que não vale a pena gastar energia tentando entrar no coração de alguém que não tem profundidade suficiente para te reconhecer. Esse entendimento te liberta da ilusão de que precisa ser valorizado por todos. Não precisa. Nunca precisou. Outro aspecto importante dessa filosofia é a economia emocional. Quando você gasta energia tentando provar algo, sobra pouca energia para construir. Quando você direciona tudo para crescimento próprio, seus resultados se multiplicam. A rejeição deixa de ser o centro da sua narrativa e passa a ser apenas um ponto de partida. A partir daí, você cresce não para impressionar, mas para se desenvolver. Não para competir, mas para se alinhar ao seu propósito. Não para vencer alguém, mas para vencer a si mesmo. A filosofia do avanço transforma sua relação com o passado. Você não precisa mais revisitar o que aconteceu para se justificar. Não precisa recontar histórias para colocar alguém como vilão. Não precisa buscar explicações que o outro não sabe dar. O passado perde força quando você investe no presente com intenção. E o presente se fortalece quando você entende que nada do que te rejeitou determina o que você pode construir a partir de agora. Esse tipo de postura cria uma presença nova. Você se torna alguém que não precisa atacar, não precisa competir, não precisa se defender. Apenas segue em frente com firmeza, e essa firmeza fala por você. Ela é sua declaração silenciosa, ela é sua resposta mais alta, ela é o sinal de que você superou não apenas a situação, mas também a versão antiga de si mesmo que ainda precisava ser validada. No próximo capítulo você verá como o avanço constante e silencioso se transforma em um estado mental inabalável. A fase em que nenhuma rejeição tem força para te mover de onde você está. O estado mental inabalável. Seu valor não pode ser tocado por mãos alheias. Esta é a verdade central do estado mental inabalável. Muitos acreditam que estabilidade emocional significa ausência de dor, mas estabilidade verdadeira é muito mais profunda. Ela significa que nada externo é capaz de deslocar você do seu próprio eixo. Significa que você sente, mas não se perde. Sofre, mas não desaba. Enfrenta a rejeição, mas não se define por ela. O estado mental inabalável é a união madura entre razão, consciência e caráter. A base desse estado não é frieza, é compreensão. Quando você entende profundamente que o valor não depende da opinião dos outros, a rejeição deixa de ser um ataque à identidade e passa a ser apenas um evento. O que antes te parecia destrutivo se torna administrável. O que antes te desestabilizava se torna apenas informação. A diferença está na forma como você se interpreta diante da vida, não na forma como a vida te trata. Marco Aurélio repetia diariamente pensamentos que reforçavam sua autonomia interna. Ele sabia que a mente humana é inclinada ao exagero, à fantasia emocional e à distorção. Sabia que todo sofrimento é amplificado quando você confunde a ação do outro com a sua essência. Por isso, ele treinava o raciocínio para sustentar-se mesmo diante da adversidade. Para ele, o mundo externo não era uma ameaça real, mas uma sequência de situações que revelavam o quanto alguém estava preparado. Descartes entraria aqui com um complemento decisivo. O estado inabalável exige ordem interna. Pensamentos caóticos criam emoções caóticas criam atitudes impulsivas.
Atitudes impulsivas criam arrependimento. Quando você organiza a mente, as emoções se apoiam nessa ordem. Quando a razão guia, o emocional segue com mais equilíbrio. Isso não elimina a intensidade dos sentimentos, mas faz com que eles não governem sua vida. A rejeição costuma revelar o quanto você é afetado por forças externas. Uma palavra negativa derruba, um silêncio corrói, uma mudança de comportamento te tira o eixo. Tudo isso mostra que há dependências internas não resolvidas. O estado mental inabalável nasce quando você decide cortar essas dependências, não por orgulho, mas por maturidade. Você compreende que a oscilação dos outros não pode determinar sua estabilidade. Esse estado também cria uma nova postura emocional. Você responde ao mundo sem pressa. Não é atingido por impulsos, não corre para se justificar, não busca ansiosamente explicações, não tenta se encaixar onde não é visto. Sua energia deixa de oscilar conforme a do outro. Você se torna alguém que observa antes de agir, interpreta antes de sentir e decide antes de reagir. Essa ordem interna é o que te torna inabalável. Outro aspecto poderoso desse estado é a capacidade de suportar desconforto sem se quebrar. Pessoas frágeis emocionalmente acreditam que dor é sinal de fracasso. Pessoas fortes entendem que dor é parte do caminho. Você não tenta fugir das emoções difíceis, você as atravessa. E ao atravessá-las, percebe que nada do que você temia realmente tinha força para te destruir. A rejeição não destrói quem já aprendeu a se sustentar por dentro. O estado mental inabalável também modifica suas relações. Pessoas que antes te manipulavam através de silêncio, frieza ou retração emocional perdem completamente o poder. Elas percebem que nada do que fazem altera sua postura. Isso muda a dinâmica. E muitas vezes faz essas mesmas pessoas mostrarem sua verdadeira face. Ou se aproximam com respeito, ou se afastam porque não conseguem controlar alguém que se sustenta sozinho. Com esse estado consolidado, você não depende mais de reciprocidade para manter dignidade, não depende de atenção para manter clareza, não depende de aprovação para permanecer inteiro. Você se torna alguém que não busca validação porque já está validado por sua própria consciência. Não busca aceitação porque já se aceitou com profundidade. Esse é o ponto máximo da autonomia filosófica. E agora, com tudo isso estabelecido, você está pronto para o último passo. O capítulo final sintetiza toda a jornada, como transformar rejeição em poder real, consciente e duradouro. Conclusão. Transformadora. O efeito rejeição em poder. A partir de hoje, nada externo decide quem você é. Este é o ponto culminante de toda a jornada que você atravessou até aqui. Você começou olhando para a rejeição como um golpe e agora a enxerga como uma revelação. Começou reagindo com impulsos e agora responde com clareza. Começou buscando respostas fora e agora compreende que toda solução sólida nasce dentro. A rejeição não deixou de existir. O que mudou foi a forma como você se posiciona diante dela. E quando o posicionamento muda, tudo muda. O efeito rejeição em poder é simples na superfície, mas profundo na essência. Ele começa com a separação entre o que aconteceu e o que sua mente interpretou. Continua com o reconhecimento de que grande parte da dor vinha de expectativas, projeções e necessidades emocionais que você carregava sem perceber. Depois se aprofunda quando você retira o outro do centro da sua identidade e devolve esse centro a si mesmo. E, finalmente, se consolida quando você assume total responsabilidade pelo que depende de você e entrega ao mundo o que não depende. Esse movimento te transforma em alguém que não é definido por quem fica ou por quem vai, mas por quem você escolhe ser. A rejeição deixa de ser um espelho quebrado e passa a ser um filtro.
Não revela falta de valor. Revela onde você ainda estava apoiando esse valor em mãos instáveis. Não aponta falhas pessoais, aponta fragilidades internas que agora podem ser fortalecidas. Não indica derrota, indica oportunidade de reescrever a própria postura. Marco Aurélio diria que você finalmente aprendeu a colocar cada evento no seu tamanho real. Nada externo é absoluto. Nada externo possui autoridade suficiente para determinar sua essência. A rejeição, quando observada com sabedoria, apenas reorganiza seu caminho. Ela afasta o que não te pertence, redireciona o que estava desalinhado, destrói ilusões que te enfraqueciam e fortalece áreas que você ignorou. É um processo de purificação. Descartes reforçaria que esse poder nasce da clareza. Quando a mente está limpa de distorções, sentimentos não governam, pensamentos não se confundem e o ego não se projeta em fantasias. A clareza racional te permite olhar para si mesmo com honestidade e para o mundo com precisão. É essa clareza que te impede de repetir padrões antigos, porque agora você compreende a raiz. Rejeição não é mais um gatilho automático. É uma informação que você processa, analisa e usa a seu favor. O efeito rejeição em poder também se manifesta na sua postura diante da vida. Você deixa de correr atrás de quem não te valoriza. Deixa de entrar em jogos emocionais que te diminuem. Deixa de insistir onde sua presença nunca foi realmente reconhecida. A energia que antes era desperdiçada tentando ser visto é agora investida em evolução, propósito e construção. As pessoas começam a notar uma mudança silenciosa. Você não se curva mais, não implora mais, não se desorganiza mais. Você permanece inteiro. E o mais importante, você descobre que a verdadeira aceitação não vem do outro. Vem do alinhamento entre razão, emoção e ação. Quando esses três pilares trabalham juntos, você passa a habitar um estado de consciência onde rejeição não ameaça, apenas orienta. Você se torna alguém que aprende com o que machuca, cresce com o que fere e se fortalece com o que antes te derrubava. Essa é a definição prática de poder emocional. Nada disso significa que você nunca mais sentirá dor. Significa que a dor não terá mais permissão para comandar sua vida. Ela pode chegar, mas não dita sua identidade. Pode te tocar, mas não te move para longe de si mesmo. Pode tentar te desestabilizar, mas encontra uma estrutura interna que não cede. A rejeição perde força porque você ganhou força. Agora você vê o mundo com mais lucidez, vê a si mesmo com mais honestidade e vê o outro com mais precisão. E nesse estado, você finalmente compreende que a rejeição não te quebrou. Ela te despertou, não te tirou nada, te mostrou onde você precisava se recuperar. Não te definiu, te refinou. A partir daqui, o que você constrói não depende mais de ser aceito. Depende apenas de quem você decide ser. Este é o ponto em que a jornada se transforma em identidade. Não apenas um vídeo assistido, mas um novo modo de caminhar pela vida. Você não vive mais no eixo dos outros, vive no seu. Não procura mais pertencimento externo, constrói pertencimento interno. Não reage mais ao mundo, responde ao mundo, e cada resposta nasce do mesmo fundamento. Poder não é o que fazem com você. Poder é o que você faz com o que fizeram com você.